Secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum no início da sessão ordinária. Vereador Antônio Lino da Silva. Presente. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Vereador Cláudio Kiomiaki. Vereador Diego de Amorim Martins Diegão. Vereador Edson Santos, na primeira secretaria. Vereador Emerson Hong. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vereador Iduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes. Vereador Jorge Rodrigo Valverde, presente. Vereador José Antônio Cuco Pereira. Vereador José Francimário Vieira de Macedo Farofa. Vereador Marcos Furlan. Vereador Mauro de Assis Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo. Vereador Otto Rezende. Vereador Pedro Idec Komura na presidência. Vereador Périx Pauabi. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Vereador Rinaldo Sadal Sakai. Anotando a presença do vereador Carlos Evaristo da Silva. Antônio Lino. Lino já estava. Vou suspender a sessão e depois eu encerro a sessão, hein? Ué, não é hora de fazer reunião. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Diegão. O outro vai ser considerado. 8 dos senhores vereadores presentes, há quórum somente para papéis que independem de deliberação. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis que independem de deliberação do plenário. Papéis independentes de deliberação. Instituto de Previdência Municipal, IPREM, ofício número 2/2018, encaminho demonstrativo financeiro relativo ao mês de setembro de 2018. À disposição dos senhores vereadores. Atas, sessões ordinárias de 5 de junho de 2018 a 27 de junho de 2018. À disposição dos senhores vereadores. Anotando a presença dos vereadores Benedito Faustino Taubaté Guimarães, José Antônio Cuco Pereira e Rinaldo Sadal Sakai. Caio Cunha. Vereador Caio Cunha. Vereador Marcos Furlan. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de Lei 123/2018, mensagem Gabinete do Prefeito 138/2018, institui o serviço Família Acolhedora no âmbito do município de Mogi das Cruzes e dá outras providências. O projeto de incentivo não vem ainda não, né? As empresas? É. Empresas aí. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 123/2018 de autoria do seu prefeito municipal, encaminhado pela mensagem número 138/2018, que institui
o serviço de família acolhedora no âmbito do município de Mogi das Cruzes e da outras providências. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra. Vossa Com a Excelência está consultando o palavra, plenário. vereador Iduígues Ferreira Martins. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Eu, alguns dias atrás, comentei de um projeto de lei de minha autoria para instituir a família acolhedora em Mogi das Cruzes. E agora o prefeito apresenta um projeto de lei de autoria do Executivo para instituir a família acolhedora em Mogi. E aí, senhor presidente, o que eu quero abordar, diante desta situação, como fica o projeto apresentado por este vereador, que tramita na casa há mais de um ano. Ele terá preferência para ser analisado, uma vez que a casa deverá, por justiça e retidão, seguir o cronograma dos projetos que estão na casa? Ou será que o projeto do prefeito vai pular todos os projetos, inclusive desse vereador, que está há um ano tramitando nesta casa, com o mesmo tema, com o mesmo objeto, provavelmente com o mesmo teor, porque eu não li ainda o projeto do prefeito, o projeto do Poder Executivo. Eu quero dizer que eu acho saudável, importante, iniciativas como esta. Mas eu gostaria muito que essa presidência, após nós, com toda certeza, acolhermos por unanimidade este projeto para tramitar nas comissões, que Vossa Excelência, como o maestro que preside essa casa, que coordena o trabalho de todas as comissões, verifique como é que vai ficar a situação do projeto desse vereador, que tem o mesmo tema e que já tramita há mais de um ano na casa. Muito obrigado. Qual que é o projeto? Do Família Acolhedora. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação e encaminho à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes. E também solicito à Secretaria que se há possibilidade de a junção dos dois projetos aí. Não sei se é possível. Eu acho que a Procuradoria Jurídica vai dar um parecer sobre o assunto, vereador Iduígues. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença dos vereadores Marcos Furlan, Otto Rezende, Jean Lopes. Acho que só. Projeto de Lei número 122/2018 dispõe sobre obrigatoriedade da publicidade da relação dos médicos plantonistas nas unidades de saúde da rede pública municipal e da outras providências. Autoria do vereador Diego de Amorim Martins, Diegão. Consulta o plenário, se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 122/2018, de autoria do vereador Diegão, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicidade da relação dos médicos plantonistas nas unidades de saúde da rede pública municipal e da outras providências. Não havendo manifestação contrária, está... Senhor presidente, pedi a palavra. Tenho pedido a palavra. Com a palavra, vereador Diegão. Boa tarde, senhor vereador, vereadora Fernanda Moreno, senhores vereadores, vereador presidente Pedro Kumura, ao público que nos acompanha de casa. Quero aproveitar esse momento, a audiência da TV Câmara, senhor presidente, senhores vereadores, e conversar com o público, fazer a seguinte pergunta. Você, quando vai no posto de saúde para ser atendido, você sabe
qual médico está naquele momento, naquela unidade, o nome do médico, você sabe o horário de plantão dele e a especialidade, e pior, para quem reclamar, tenho certeza que não. Então, senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha, esse projeto é de fundamental importância para que a gente tenha cada vez mais transparência, e é um direito do cidadão contribuinte saber por qual médico ele vai ser atendido, qual especialidade. Então, a gente vai obrigar a todos os equipamentos municipais de saúde colocar uma placa dessa, senhor presidente. Eu trouxe aqui um esboço, vou mostrar para vocês, estão em casa. O primeiro item é o nome do diretor responsável da unidade, o nome completo dos profissionais com TRM, especialidade, o horário de início e término da escala profissional, o horário de início e o término do plantão, né? A informação da presença ou ausência daquele médico, ele faltou naquele dia, então você vai estar conseguindo visualizar, por quê? Vai estar do lado da recepção, em letras do tamanho fonte, tamanho 28, é uma fonte que a gente consegue enxergar bem, você consegue ler, porque a gente sabe que isso aqui já foi falado, é uma recomendação do Ministério Público. E em alguns postos tem mais aquela letrinha que você não consegue enxergar, é um embaralhamento, ninguém entende nada. Então eu tenho certeza que essa lei vai vir, tenho certeza que será aprovada, ela vai vir de ter uma grande serventia para você mogiano. Esse é o meu trabalho, nas minhas visitas nos postos de saúde, eu consegui constatar essa deficiência, que é a falta de transparência com o cidadão pagador de imposto, que vai lá no posto de saúde e não sabe que médico que está lá, qual a especialidade, o horário do plantão, se ele faltou, se ele não faltou. Quero aqui agradecer também o secretário Theo Cusatz, senhor presidente, senhores vereadores. Theo Cusatz foi um grande parceiro nessa lei, ele que sempre está acompanhando e me apoia nas visitas, nas fiscalizações nos postos de saúde e nos equipamentos municipais. Obrigado, senhor presidente. Conto com o voto favorável de todos os vereadores. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Encaminho para a Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes sobre o assunto. Anotando a presença do vereador Mauro Araújo. Requerimento número 159/2018, requer a mesa diretiva desta Casa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, a inclusão na pauta dos trabalhos da presente sessão ordinária do projeto de resolução número 10/2018, o qual já conta com os pareceres das comissões permanentes da Casa. Plenário, doutor Luiz Beraldo de Miranda, 17 de outubro de 2018, vereador Caio Cunha. É uma série. Coloco em discussão o requerimento número 159/2018, de autoria do vereador Caio Cunha, solicitando a inclusão na pauta dos trabalhos da pressão ordinária o projeto de resolução número 10/2018, de autoria do vereador Caio Cunha. Coloco em discussão, encerrar a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Moção número 58/2018, colhendo o plenário. Felício Fumiaki Kamiyama, de 50 anos, nasceu em Mogi das Cruzes, delegado de polícia na cidade de Mogi das Cruzes, titular do 3º Distrito Policial em César de Souza e do Núcleo de Roubos e Cargas da Seccional. Iniciou sua carreira na polícia em 2001 como agente de telecomunicações. Desde então não parou de lutar contra o crime organizado. Sua trajetória profissional teve início no ano de 1989, quando se formou oficial da Polícia Militar pela Academia Militar do Barro Branco. Logo após, passou a desempenhar as funções de comandante na área central da capital paulista até 1992, quando foi transferido para a região do Alto Tietê.
Já tenente Felício Camiyama passou a desenvolver atividades junto ao Comando Operacional e dar assessoria direta ao comando do 17º Batalhão de Polícia Militar, respondendo também pela segurança dos municípios de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Itaquaquecetuba. Como capitão PM, o homenageado assumiu o comando da primeira companhia de policiamento do município de Itaquaquecetuba entre os anos de 2005 a 2009. Ainda em 2009, foi designado pelo Comando Regional da Polícia Militar para a seção de comunicação social, com a incumbência de melhorar a qualidade dos serviços prestados. Em 2012, galgou o posto de major da Polícia Militar, primeiro posto da classe de oficiais superiores. No ano seguinte, foi para Itaquaquecetuba com a missão de melhorar os níveis de segurança no município. Felício Camiyama é formado em Direito e inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, com especialização em Direito Penal Militar e Legislação de Trânsito. O homenageado também é mestre em Ciências Policiais de Segurança Pública e Ordem Pública. Assim é que requeiro à mesa diretiva que sejam consignados na pauta da presente sessão ordinária votos de aplauso e congratulações ao ilustre coronel Felício Fumiaque Camiyama pelos motivos acima expostos. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 16 de outubro de 2018, vereador Emerson Hong. Coloco em discussão a moção número 58/2018, de autoria do vereador Emerson Hong e com o número regimental de assinaturas. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Moção número 59 de 2018, Egrégio Plenário. A propositura da presente moção tem como principal objetivo fazer um apelo para as entidades competentes, tanto quanto apoiar a nobre causa de acessibilidade visual e auditiva no que tange aos segmentos de distribuição e exibição cinematográfica no Brasil. Isto posto, o Congresso Nacional decretou e a Presidência da República, no uso de suas atribuições legais, sancionou no ano 2015 a Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, a qual, evidentemente, conforme sua emenda in verbis, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. A lei supramencionada, conforme previsto em seu artigo 1º, é destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania, baseada na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio de decreto legislativo. Pois bem, assegurado no artigo 42 da lei em tela, a pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. E mais especificamente, no artigo 44, parágrafo 6º, assegura-se que as salas de cinema devem oferecer em todas as sessões recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência. Entrando em ação a Agência Nacional do Cinema, Ancine, uma agência reguladora que tem como atribuições o fomento, a regularização e a fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no país. A regularização pela Ancine tem como fundamento cumprir com o interesse público por meio de metas pré-estabelecidas, sejam econômicas ou sociais. Fruto disso e, portanto, considerando que as salas de cinema deverão atender a legislação até o ano 2019, haja vista que é previsto o cumprimento do artigo 44, parágrafo 3º, no prazo de 48 meses a partir da entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Agência Nacional de Cinema, através de instrução normativa,
estabelece metas a serem cumpridas. Tendo em vista os argumentos postulados nesse ofício, apelamos para que haja um aprimoramento no que tange ao ofício da Ancine em regulamentação, tendo como caminho o estreitamento do relacionamento com demais órgãos, entidades e instituições públicas e sociedade civil, estimulando o debate transparente e participação por intermédio das câmaras técnicas, conforme prevista no RDC Ancine número 65 de 2015. Requeiro ainda que do deliberado pelo soberano plenário seja dado conhecimento ao excelentíssimo senhor Michel Miguel Elias Temer, presidente da República, bem como ao excelentíssimo senhor Sérgio Sá Leitão, ministro da Cultura, e a diretoria colegiada da Ancine, composta pelos nobres diretores Christian de Castro Oliveira, Débora Ivanov e Alex Braga Muniz. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 17 de outubro de 2018, vereador Caio Cunha. Coloco em discussão a moção número 59/2018, de autoria do vereador Caio Cunha. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o autor da propositura, o vereador Caio Cunha. Obrigado, presidente. Bom, tive essa iniciativa de fazer essa moção de apelo à Ancine, especificamente, já que não é de hoje que a gente vem recebendo diversas recomendações, inclusive algumas reclamações de um público que por muitas vezes é esquecido, né, pela população, né? É o público com deficiência e exclusivamente nesse caso o deficiente visual, né? Quando em 2015 houve aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, houve uma grande celebração da classe e de diversas autoridades, justamente por honrar essa categoria, justamente por trazer a ela um mínimo de dignidade. O que acontece é que já desde 2015, quando foi aprovado esse estatuto, a Ancine ela vem sucessivamente, e o vereador Cuco está vendo na frente da televisão? Obrigado, agora não está mais. A Ancine ela vem sucessivamente mudando, alterando o prazo. E o que vocês estão vendo na TV é a orelha do vereador Cuco, né? Mudando o prazo, né? Sem qualquer tipo de conversa ou de diálogo com essa população que tanto carece desse atendimento. E no cinema, na verdade, hoje, já existe tecnologia suficiente para que as pessoas com deficiência visual, ela possa assistir um vídeo. Olha que loucura, a pessoa com deficiência visual, ela pode assistir um filme no cinema. Como que ela faz isso? Através da audiodescrição. Então, a gente está fazendo essa moção de apelo à Ancine para que minimamente escute essa população antes de se mobilizar ou até adiar mais uma vez, dentro do prazo, obviamente, estabelecido, né, por lei, mas que ela escute essa população que necessita desse tipo de serviço. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Iniciada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença dos vereadores Cláudio Miaki e da vereadora Fernanda Moreno. Proposições publicadas. Indicações de número 847 a 858 de 2018. Coloco em discussão as indicações do número 847/2018 a 858/2018, de autoria dos senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Estão aprovados. Não existem mais papéis para o expediente, senhor presidente. Não havendo mais papéis para o expediente,
concedo a palavra para o primeiro vereador inscrito para falar em expediente, vereador Marcos Furlan. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, telespectadores da TV Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu vou voltar bem rapidamente no assunto de ontem, do Centro Pop, porque hoje está passando a indicação, né, solicitando que o Centro Pop esteja integrado ao CAPS-AD, que tenha um local mais adequado e também que tenha a presença efetiva da Guarda Municipal. Eu acho importante reforçar, até porque este vereador, no dia de hoje e ontem, por conta da audiência da TV Câmara, recebeu várias ligações de vários munícipes, parabenizando não só esse vereador, mas os vereadores que tiveram fala ontem, pediram a parte, para falar sobre o tema. E eu até recebi algumas sugestões, até criativas, né, de levar o Centro Pop ali para aquele prédio da NGK, de também integrá-lo com o Bom Prato, né, e isso foi falado pelo coordenador Osni, da possibilidade do Bom Prato, e isso também é feito em outras cidades, o Bom Prato está integrado ao Centro Pop. Eu achei criativa a ideia de algumas pessoas que me ligaram. Então, primeiro, agradecer a aprovação, a indicação, agradecer o reforço aqui ontem na fala, agradecer a imprensa também que levou esse assunto, né, que explicitou esse assunto, publicou esse assunto, e também as pessoas que assistem a TV Câmara. Às vezes a gente não tem noção, vereador Cuco, da audiência da TV Câmara, ou de quantas pessoas até aguardam e falam, hoje vai ter uma nova sessão, se puder, fala essa questão da antiga NGK. Eu achei criativa e eu acho que o importante é a gente pensar, como disse o vereador Eduígues ontem, em políticas públicas a essas pessoas que não têm moradia, a políticas públicas às pessoas necessitadas. A nossa prefeitura, o nosso executivo faz bem, mas a gente tem que aprimorar cada vez mais. Vereador Cuco? Permite a parte, vereador. Ontem eu ouvi atentamente a sua explanação e de outros colegas vereadores a esse respeito, né? E, terminado o tempo de Vossa Excelência, não deu para mim pedir uma parte que eu faço no dia de hoje, voltando o tema, logicamente, a debate nesse plenário. Eu estava ainda na prefeitura quando eu recebi várias reclamações do comportamento dessas pessoas em frente ao POP, lá no Mogilar, né? Havendo necessidade da intervenção, às vezes até policial. Naquela oportunidade, conversei com a secretária de Assistência Social. Não, nós estamos promovendo, né, a retirada deles dali e vamos para um outro local que está sendo estudado, temos que fazer contrato, uma série de coisas. Ótimo, né? Então, nós estamos tenteando com eles lá, procurando pedir a própria Guarda Municipal, que de vez em quando dê uma passada para poder colocar ordem na casa, mas, infelizmente, até hoje não foi feito, né, vereador? Infelizmente, até hoje não foi feito. E os moradores dali, que tanto reclamaram, acabaram até desistindo. E onde Vossa Excelência levantou esta questão no plenário, que eu acho que nós temos que realmente levar avante, né? Porque os moradores do bairro do Mogilar estão preocupados. Eles chegarem, ficarem acomodados, sem mexer com ninguém. Não, estava havendo até roubo naquele local. Certamente vindo por pessoas de fora que aproveitavam dessa situação e causava pânico para os moradores do Mogilar, né? Então, a situação estava se tornando insustentável. A prefeitura saiu a campo para tentar resolver. Mas logo em seguida vieram as eleições e tal, o novo prefeito, e até agora não foi resolvido. Mas eu acredito que, com o seu trabalho, apoiado pelos vereadores, apoiado pela Câmara Municipal, nós possamos ter, dentro em breve, realmente um local devidamente adequado para poder tratar dessas pessoas que são moradores de ruas, infelizmente. Meus parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência vem fazendo e o que eu puder colaborar, ajudar, estar junto, pode contar conosco. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cuco. É importante salientar que o Centro Pop ele tem a função de acompanhar
e encaminhar o morador de rua. Para isso, ele faz uma pesquisa, ele dá o devido acompanhamento. E tem horário de abertura e de fechamento. E muitos moradores reclamam desses horários, do horário que é fechado e depois o morador de rua acaba ficando ali nas proximidades. Mas mais que isso, né, mais que a localização do Centro Pop, é um local mais adequado. A gente vê, eu ouvi atentamente o Osni, que é o coordenador do Centro Pop, da vontade e das possibilidades, das oportunidades que ele pode dar, que a equipe dele, que a prefeitura pode dar aos moradores de rua. Mas para isso precisa de um espaço físico melhor, talvez estar próximo ao CAPES AD, talvez até, quem sabe, estar próximo ao Bom Prato, não sei, mas estudar melhor um local que possa fazer uma integração entre as atividades. Então, venho aqui novamente conclamar, né, a secretária Neuza Marialva, ela está sabendo, ela sabe da situação, ela falou que precisa ser mudado o Centro Pop, a equipe interna do Centro Pop sabe disso, quer essa mudança. Então, para agilizar, a gente sabe que vai mudar, mas o quanto antes, se puder agilizar, será bom não só para os moradores do entorno modular, mas para o próprio atendido, para a própria equipe interna, que são os funcionários que estão ali lidando no dia a dia. Então, acho que desculpa trazer novamente o tema, eu acho que é um tema de relevância e a gente precisa trazer. Outro tema, outra indicação que esse vereador trouxe, eu fiz um pedido à Secretaria de Esportes e Serviços Urbanos, da secretária Dirceu, de uma área ali na rua José de Alencar, em César de Souza, no Jardim das Bandeiras, que seja contemplada com esses novos campos de futebol. E o Dirceu, o prefeito Marcos Melo também gostou muito da ideia, mas me falou da ideia de outros vereadores aqui da casa, principalmente aqueles que trabalham para o César de Souza. Vereador Evaristo, que desde 2006 vem pedindo alguma coisa naquela área, vereador Emerson, inclusive os novos vereadores aqui, vereador Otto, vereador Maurinho, né, e dizer que eu também fiz um pedido em 2013 para essa área, e eu acho que o importante é o bairro ser contemplado, independente do pai da ideia, vereador Evaristo, que desde 2006 vem trabalhando, né, a gente sabe do teu trabalho em César, mas é importante que o bairro seja contemplado, e se eu puder somar forças à Vossa Excelência, a gente contemplar aquela área com campo de futebol, com uma ATI, com uma cesta de streetball, assim como foi feito no próprio bairro, ali na feira, né, na praça que leva o nome do tio do vereador Emerson, em outros locais, no Jardim Santa Teresa, na Vila Cléo, que foi ali um pedido do vereador Diegão, enfim. O importante é a nossa cidade estar sendo contemplada com áreas de lazer e que a comunidade encampe, cuide, e é muito importante. Vereador Evaristo? Permite uma parte, vereador? Claro. Vereador, eu agradeço a deferência de Vossa Excelência. É muito importante isso, que nós conversávamos fora do microfone, né, fora da tribuna. Essa forma que Vossa Excelência tem respeitosa de trabalhar, eu admiro muito. Nós desenvolvemos um trabalho, inclusive lá na Vila Hélio. É interessante que quando houve o lançamento do trabalho, ninguém citou isso, mas tanto Vossa Excelência quanto eu, nós caminhamos juntos, fizemos as reuniões com o empresário, com o arquiteto lá que havia desenvolvido o projeto, e nós hoje estamos vendo a obra lá sendo concluída na Vila Hélio, né? Vai ficar uma área de lazer e ali comportando os veículos e os pedestres de uma forma muito respeitosa um com o outro, porque o espaço será suficiente. Agora nós temos esse trabalho em César de Souza, e ali, vereador Furlan, é uma reivindicação muito antiga da população, porque aquele local onde Vossa Excelência viu que é possível construir um campo, as pessoas acabam descartando entulho, jogando lixo, e a partir do momento que a gente tiver uma obra semelhante ao que foi feito na Praça Adelson Hong, aí as pessoas começam a cuidar melhor. E quando há uma área abandonada e aquela mata que tem ali, aquela vegetação, se ela for bosqueada, ela vai ficar muito bonita e impedir também o uso daquele espaço para consumo de droga, para outros fins ilícitos, né? Então, eu fico muito grato até de Vossa Excelência citar o meu nome, lembrar do trabalho que a gente já vem fazendo.
e quero, junto com Vossa Excelência, nós podemos desenvolver esse trabalho, e é dessa forma que nós conseguimos fazer uma cidade melhor. Por isso que Mogi é uma cidade boa de se viver, porque a gente não tem essa politicagem de disputa, de concorrência, mas trabalhamos juntos para o bem da comunidade, para o bem da população. Muito obrigado, vereador Furlan. Obrigado, vereador Evaristo. Com certeza, essa área vai ficar bonita. É um terreno que... Eu tenho ali parentes que moram ali próximos, amigos, como todos aqui têm, né? Como vocês que atuam na área, tem até mais que eu, e sabemos o quão é importante que essa área seja contemplada por algum espaço de lazer, de recreação, de esporte, e é importante salientar a participação das pessoas nesses temas, porque aí essas pessoas cuidarão do espaço como se fossem delas, e na verdade são delas. O dinheiro é público, todos nós pagamos os impostos, e o dinheiro é nosso, né, dos contribuintes. E eles têm que cuidar para a gente conseguir utilizar cada vez melhor o dinheiro. E o nosso deputado federal recém-eleito, Marco Bertaioli, sempre fala, ninguém faz nada sozinho. Se a gente somar forças, com certeza a nossa cidade que ganhará. Assim como no Jardim Araci, eu conversei hoje com o vereador Edson, tem um pleito lá da comunidade, o vereador Edson sabe disso, de também um campo lá. E se a prefeitura tiver pernas, com certeza acontecerá esses espaços em diversos locais da nossa cidade. A gente viu o Jardim Santa Teresa, o Toyama que vai acontecer também, enfim, a Vila Cléo. É importante que a nossa cidade seja integrada ao esporte, que esporte é saúde, esporte é cidadania. São lições de cidadania que serão colocadas. E para finalizar, senhor presidente, é um assunto que eu, de verdade, nem gostaria de tocar, né, mas eu fui provocado por algumas pessoas. Eu recebi o WhatsApp, recebi ligações, né, eu vou até omitir, né, a entidade, mas ontem o vereador Valverde falou da questão dos evangélicos, de como estão se comportando na política. Certo ou errado, a igreja, apesar de muitas terem isenção de tributos, o correto seria não se envolver tanto, né, não utilizar tanto a estrutura para isso. Mas aqui em Mogi, esse vereador recebeu denúncias de dirigentes estaduais fazendo campanha para um dos candidatos ao governo do Estado. Né, no WhatsApp, a pessoa fazendo a seus subordinados. Né, e claro que o subordinado não vai se insurgir contra a pessoa, porque ele tem medo de perder o cargo, ou, sei lá, ser transferido, coisas assim. Então, eu venho aqui por meio dessa tribuna, estou vendo que o vereador Caio até se levantou, pedir para as pessoas que estão no cargo, tomar muito cuidado com a utilização do público para questões eleitorais. Vereador Caio, o presidente pode dar um... Não posso, presidente? Obrigado, presidente. Vereador. Bom, vereador Furlan, eu me contive durante todo o período eleitoral e pós-eleitoral para não tocar nesse assunto. Mas é um assunto muito delicado, porque a gente sabe, infelizmente, a gente sabe como é que funciona as coisas dentro da máquina pública, não é? E o fato de você obrigar que alguns funcionários públicos façam campanha, colhem adesivo em seus carros, e o pior de tudo, contra a vontade deles, bem tipo assim, ó, esse aqui é o candidato que você tem que apoiar, você está me entendendo? Esse seu está me entendendo já soa como uma grande ameaça, não é? Então assim, faço coro, né, com Vossa Excelência, para que todos nós, homens e mulheres públicas, utilizemos a função para o bem da sociedade e não para a manipulação da sociedade, e não para a força de A ou de B. Porque a urna ela está mostrando o que é de verdade e o que é de mentira. Obrigado, vereador. Só complementar mais 30 segundos, presidente. Tomar cuidado, porque o WhatsApp particular, eu entendo assim, vereador Caio, o WhatsApp particular, você enviar para as pessoas, fazendo campanha para determinado candidato, eu acho que é até normal, né? Isso é um gosto, uma opção da pessoa.
Agora, um grupo de funcionários, né, ou de subordinados, você utilizar para fazer campanha, eu já acho um pouquinho perigoso, vereador Mauro. Então, eu vim aqui, não vou dizer a entidade, não vou dizer quem que é, mas eu peço para a pessoa que está no cargo tomar muito cuidado. Vereador Fulano, permita. Se o presidente permitir, que a gente já ultrapassou Pois o não, tempo. vereador. Eu prometo ser rápido, presidente. Ontem eu estava conversando com o vereador Furlan e o que a gente viu nessas eleições, senhor presidente, mais do que outras, até, sei lá, pela falta de recurso, pelo o desespero do enfraquecimento geral dos partidos, vereador Furlan, foi um exagero, entendeu? Em pressões políticas nessa eleição. O que não é bom para a democracia, em geral. Criar-se atrelando determinadas atitudes ao desempenho de quem está em cargos de confiança, determinadas situações. Eu acho que, vereador Fulano, nós estamos num momento, chegando aí na reta final, a gente entende que a gente tem que estar observando, ninguém sobre coerção, vereador Fulano, trabalha com vontade. O efeito pode ser o contrário. E é o que a gente tem visto, em geral. É o que a gente tem visto. Porque o eleitor deu um grande recado nas urnas nesta eleição. A gente viu alguns candidatos hipervotados, sem nenhum apoio de máquina pública, sem campanha, se quiser, na rua. Entendeu? Então, esse tipo de política das antigas, de ameaça, do toma lá, dá cá, foi rechaçado pela população. A pessoa que fez isso, o vereador falou, na verdade, eu acho que ela está perdida, entendeu? No meio dessa trajetória, entendeu? Claro que o exagero, a gente precisa coibir, precisa denunciar, mas acredito que o eleitor, as pessoas, as lideranças sabem disso. O eleitor hoje não é obrigado a fazer nada, ninguém obriga a pessoa a fazer. Por isso, a nossa tranquilidade. A gente viu um pouco de exagero, sim. A gente sabe quem são as pessoas que estão fazendo, entendeu? Mas a gente acredita que, com esse recado aqui, com o que já tem sido dito, as pessoas vão entender o limite do que é uma campanha eleitoral, do que é uma ação política partidária, justa, legítima, de coerção, de cooptação, de uso da máquina pública. Obrigado, vereador Mauro. Obrigado, presidente. Bom, foi dado o recado. Obrigado a todos. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, vereador Eduígues Ferreira Martins. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Eu quero abordar, nessa sessão de hoje, senhor presidente, algo que me chamou a atenção, me gerou uma certa curiosidade. Boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. Um edital publicado ontem no jornal Mogi News, que a prefeitura seleciona para a próxima fase 4 empresas para recapear a Rua Navajas. Recapear a Rua Navajas. Para o telespectador e para todos nós, aqui do lado da Praça do Xangai, à direita, entre a Olegário Paiva e a Rua Doutor Deodato, portanto, toda a extensão da Navajas ser recapeada. Eu tive a curiosidade de olhar Navajas. Falei, vou dar uma olhada lá na Rua Navajas. Pedi até para passar o vídeo, por gentileza. Por favor. Essa é a Navajas, ó. A Rua Navajas hoje, faixas recém-pintadas, tá? O asfalto em perfeitas condições, e vai a Navajas, chega num certo trecho, ela é contramão, aí o vídeo acaba, mas percorri o outro trecho. Então, uma via impecável. Impecável. Pode olhar, faixas recém-pintadas, sem nenhum buraco, sem nenhum problema, Rua Navajas. Então, está aqui, selecionou 4 empresas para a próxima fase de recapeamento da Rua Navajas. O que eu vejo? Dando continuidade, você vai ver um monte de rua em Mogi.
cheia de buracos. Passando esse vídeo, tem os slides. Então, vamos mostrar algumas ruas de Mogi que sim merecem serem recapeadas, que sim merece uma operação tapa-buraco. Não há Navajas aqui. Eu percorro a Navajas, eu vou até onde é proibido continuar, entro para a esquerda, desço a Ricardo Vilela, eu faço esse trajeto direto. Então, não está conseguindo passar as demais ruas, mas não precisa nem passar as demais ruas. O telespectador sabe, várias ruas de César de Souza, ruas do Piatã, Novo Horizonte, Margarida, Jundiapeba, e assim vai. Agora, o que me chama a atenção, por que uma rua sem nenhum buraco, com faixas recém-pintadas, vai se arrancar o asfalto para colocar outro asfalto? Enquanto a nossa cidade se encontra com a série de ruas esburacadas. Está aqui o edital. Os vereadores que tiverem a curiosidade, no dia de ontem, página 11, dia 16 de outubro, está aqui o edital. Está aqui o edital. Então eu queria que a Comissão de Obras, essa casa, enfim, todos nós prestássemos atenção no que eu considero um absurdo. Um absurdo. Não está aqui o valor da obra, mas não será barato. Recapear Navajas. Não será barato. Agora, eu tô querendo uma resposta. Sinceramente. Quem entra na Navajas aqui, do lado da Olegário Paiva, e percorre a Navajas, pode percorrer a pé. Nós filmamos, percorre a pé, não vai encontrar um buraco, com toda a sinalização em ordem, recém-pintada no solo. Passa o vídeo de novo, por gentileza. Por que eu fiz questão de trazer o vídeo? Por quê? Porque o vídeo é a comprovação. Essa é a Navajas. Com certeza, alguns milhares de reais serão gastos para arrancar esse asfalto e colocar um asfalto novo. Então, por favor, vereador Lino. Vereador Duígues, senhores vereadores, eu vou falar aqui em meu nome. Eu sou meio avesso ao recapeamento de vias públicas na cidade. Não que elas não mereçam. Eu estou favorável que o asfalto tem que ser 100%. Mas nós temos centenas de vias hoje sem asfalto. Por exemplo, Parque São Martim, o bairro das Varinhas, o Taçupeba, lá nos bairros da Divisa, que Vossa Excelência acabou de citar aqui, estão todos sem pavimentação. Eu tenho sempre um pé atrás com essa questão da pavimentação, de recapeamento. Não que algumas vias, e Vossa Excelência citou muito bem, e aí selecionada, a gente tem até a justificativa para fazer isso, são vias que têm hoje um número muito grande de buracos, que ao longo do ano, o pessoal do serviço urbano faz a manutenção. Então, o número de manutenção justifica você fazer o recapeamento. Agora, essa aqui, surpresa, eu não tinha, e estou surpreso com essa questão. Eu acho que aí é uma questão de se ver. Eu fui surpreendido no começo do ano, vereador, com uma notícia de que a prefeitura ia recapear a prefeito Carlos Alberto Lopes, sentido o bairro do Rodeio. Eu fui falar com o prefeito, e ele disse assim, é uma emenda de um deputado. Era a emenda do deputado Damásio, uma emenda de R$450 mil. Iriam recapear. Eu intervi junto ao deputado, junto à prefeitura, e estamos levando dinheiro lá para o bairro das Varinhas, para fazer a pavimentação de uma via que tem uma escola municipal, que as crianças todos os dias, com sol, a poeira no rosto, e com chuva, o barro no pé. E nós vamos pavimentar aquela via, conseguimos manobrar a emenda e fazer o serviço lá. Mas se eu não consigo pegar essa discussão no início, nós íamos recapear uma via também que não precisa hoje desse serviço. E aí a gente teria jogado, na realidade, gastado um dinheiro que não precisava gastar ali. Não é jogar fora, porque esse serviço vai ficar.
mas eu concordo com Vossa Excelência. Aí eu estou dando a minha posição, eu acho que a Prefeitura precisa selecionar melhor os serviços que vão fazer nesses recapeamentos. Porque nós temos ruas na cidade que as pessoas sofrem muito para sair de casa, as famílias que moram lá não conseguem receber o serviço de atendimento de ambulância, de viaturas. O cidadão não consegue comprar uma roupa, um tênis branco para sair de casa, porque lá ele mora lá 15 a 20 anos e está sem pavimentação. E eu sou da atitude que, enquanto existir uma rua sem pavimentar no município, nós temos que trabalhar nesse sentido e não na recuperação de via nesse setor. Obrigado. Última parte, vereador Diegão. Pois, primeiro o Diegão tinha pedido? Quero voltar no assunto do vereador Antônio Lino, quando ele diz, ele tem razão, mas, por outro lado, quando ele diz que é mais fácil a gente asfaltar uma via nova, mas é que tem ruas que são piores que as ruas de terra, né? As ruas esburacadas. Por exemplo, ali no bairro, o vereador Antônio Lino conhece bem, no bairro do Vila Joia, é uma vergonha aquelas ruas, né? Tem mais buraco do que asfalto. Então eu concordo nesse caso de recapear. E eu discordo e estou totalmente favorável com a fala do vereador Eduígues, porque está bem claro aí pelo vídeo, vereador Eduígues, que não precisava de um recapeamento numa via dessa. E vou além ainda, vou falar aqui da rua Cardoso Siqueira, em frente ao Largo 1º de Setembro. Recapearam sem necessidade, tiraram a Secretaria de Transporte, através do secretário José Luiz, ele tirou a faixa de pedestre, não colocou até agora. Eu perguntei para ele por que não colocaram. Acabou de pintar? Tinha acabado de pintar. Foi inclusive um pedido desse vereador, do vereador Taubaté, de vários vereadores, do vereador Furlan, e ainda agora o cidadão está correndo risco de acidente. O motorista já estava acostumado a parar na faixa para o cidadão atravessar, e ele me disse que ia fazer uma lombofaixa, e até agora não fez. Não sei porquê, agora também eu queria que isso fosse mentira, vereador. Não é possível que eles vão tirar esse asfalto. Parece que é um asfalto novo ainda. Está escrito aqui, no edital. É um absurdo. E o que eu sei é que existem aí diversas ruas para serem asfaltadas em um pacote que virá mais para frente. Mas concordo com a fala de Vossa Excelência. O secretário Zé Luiz tem que sair mais do gabinete, secretário. Vai andar na rua e vai ver realmente qual via precisa ser recapeada. Levanta daí e vai dar uma volta na cidade. Obrigado. Vereador Duígues, a minha academia fica na Rua Navajas. Eu concordo com Vossa Excelência. Não é necessária o recapeamento dela em detrimento às outras. Eu quero citar também todas aquelas ruas que ficam entre a Avenida Brasil e a Getúlio Vargas, no Mogi Moderno, ali todas precisam de recapeamento urgente. E a Navajas, pelo jeito, não precisa. Eu quero até aproveitar e reclamar, esse vereador, o vereador Caio, o vereador Maurinho, ali próximo a Navajas, a outra rua Major Pinheiro Franco, ali foi construído um edifício. Esse edifício afetou o lençol freático, sai uma água ali diária ali daquele edifício, acho que milhões de litros, e essa água assim pode vir a danificar o asfalto da Navajas. E a gente é cobrado dioturnamente por conta disso e a prefeitura ainda não resolveu. Então acho que antes qualquer coisa precisava resolver essa questão urgente para depois pensar em recapear esse asfalto que, em detrimento a outros, está em ótima qualidade. Então, falar, vereador. Permite, vereador Eduígues. Eu passo praticamente, quase que diariamente. Morei naquele trecho mais de 20 anos, né? E a rua Navajas, hoje é uma das ruas boas de Mogi das Cruzes. Porque eu estou sabendo, com referência à rua Navajas, que haverá uma mudança de mão de direção na Navajas e também na rua Major Pinheiro Franco. Mas, daí, para ter necessidade de se asfaltar, eu acho que poderia realmente empatar esse dinheiro numa outra rua que tenha maior urgência no atendimento à nossa população. A rua Navajas é uma rua bonita, né?
é uma rua que não tem buraco, uma rua tranquila de se passar. Passamos ali diariamente, nos velhos tempos, nunca teve um problema aquela rua, né? E hoje eu fiquei até surpreso, que eu fui até verificar com Vossa Excelência, me mostrou o edital, que é para asfaltar, da rua Legário Paiva até a rua Dr. Deodato Wertheimer. Eu acho que algum equívoco deve ter acontecido. É bom, obviamente, levantar esta questão em plenário, para que o secretário de Serviço Urbano se manifeste a esse respeito, o porquê dessa atitude que está sendo ou pretende se tomar. Muito obrigado. Senhor presidente, para concluir, eu não sou de ficar em plenário fazendo nenhum tipo de ameaça ao executivo, mas se for adiante esse recapeamento, é obrigação desse vereador encaminhar para as autoridades competentes averiguar por que vai arrancar o asfalto de uma rua boa, né? Eu concordo com várias falas, no sentido de que existem outras prioridades na questão da mobilidade em nossa cidade. Existem outras ruas que estão em péssimas condições ou sequer têm asfalto. Agora, se prosseguir, nós temos o nosso limite aqui nessa casa, mas o Ministério Público, a Justiça, pode ir adiante. Se for um equívoco, os membros do Executivo irão corrigir esse equívoco, destinar esse recurso para outro espaço e está resolvido. Agora, se persistir, de fato, para mim, é jogar dinheiro público na lata do lixo e nós não concordamos. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de passar para o próximo vereador inscrito, o vereador Mauro Araújo, queria agradecer a presença da dona Fumieto, presidente do Conselho de Segurança de César de Souza, sempre participativa, atuante, né? Agradecemos a presença da dona Fumi. E o nosso próximo vereador inscrito, o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, Edson Santos. Boa tarde, nobres pares, meus amigos vereadores, pessoal da imprensa que está presente aqui, as pessoas que estão nos assistindo através da TV Câmara, esse novo canal de comunicação entre o Poder Legislativo e a população de Mogi das Cruzes. Antes de entrar no tema que eu quero desenvolver, eu quero aqui, senhor presidente, fazer um elogio ao vereador Eduígues, né? Que tiraço, né, senhor presidente? Que tiraço. Realmente, senhor presidente, nós já pedimos ao prefeito Marcos Mello e estamos aguardando um programa de recuperação da malha viária de Mogi das Cruzes. Não ações pontuais, senhor presidente. A população está cansada que são sempre nos mesmos lugares. E, infelizmente, a gente faz uma rua, aí no ano que vem refaz aquela rua e depois refaz a rua, enquanto você pega o Jardim Camila, a Vila Rachel a gente não anda nela. Você tem aqui o Mogilar, regiões, tem ruas ali, a Renato Granadeiro ali, eu não vou nem citar outros bairros, porque ficaria até chato. Mas assim, o que a gente precisa, senhor presidente, não é somente de emendas parlamentares, não é somente as mesmas ruas. Precisamos de um programa de recuperação. Todo homem público, senhor presidente, ele tem a tentação de ficar inaugurando obras. E, às vezes, a manutenção, isso aconteceu no passado e vai acontecer de novo, senhor presidente. A gente quer construir escola nova, vereador Caio, e esquece daquela escola que está há 10 anos construída. E ele inaugura e vive de inaugurar. E, assim, a nova gestão pública, ela carece de uma discussão um pouco melhor, de um planejamento melhor, de entrega de um serviço melhor de qualidade, não entregar simplesmente a obra. Eu estava hoje, de manhã, até conversando com o prefeito Marcos Mello, tive uma audiência com ele, e a gente estava vendo, senhor presidente, vereador Cláudio Miak, Vossa Excelência, que
que é da Comissão de Saúde. Tem 173 UPAs construídas no Nordeste que não inauguraram ainda. 173. Sabe o que é isso, senhor presidente? É a ganância dos políticos em fazer prédio, em inaugurar a obra. Esquece depois do custeio. População quer serviço de qualidade. Política pública séria. Séria. Quem não se ater a isso vai ficar pelo caminho. A gente tem mania de prometer, vou construir, parece que é só isso. Então, eu fiz esse alerta aqui, até porque eu acho que eu também tinha olhado, não tive a coragem que o vereador Eduígues teve de ir um pouco mais a fundo. Eu li essa licitação, olhei e falei, recapeamento da Navajas, eu falei, deve ter algo, sim. Eu achei que era algum contrato antigo, que ficou com alguma pendência e precisou de uma publicação, não sei o que é, mas agora, com certeza, o vereador Carlos Evaristo vai verificar isso como presidente nosso da Comissão de Obras desse serviço. Mas, senhor presidente, o que me traz a fala nessa tarde é dizer como Mogi das Cruzes, vereador Caio, a gente vai aprovar uma SEV hoje do vereador Caio, como é difícil empreender na cidade de Mogi das Cruzes. Como as regras nunca são claras. Eu, pela manhã, junto com o vereador Antônio Lino, tivemos na Secretaria de Planejamento, nós estamos discutindo, tentando achar um consenso sobre lei de uso de ocupação do solo, vereador Farofa, sobre plano diretor. E eu, assim, toda vez que a gente acha que tem uma boa ideia, a gente piora. A gente conseguiu aprovar uma lei aqui, a última, de 2016, aqui nesta casa, que onde você poderia, e já tinha indústrias instaladas, a gente disse que não pode mais. Hoje o que mais nós temos é comerciantes querendo se regularizar e não conseguem fazer isso. A burocracia em aprovar projetos, em instalar uma empresa na cidade de Mogi das Cruzes, essa lei de mananciais que querem fazer agora no plano diretor, corredor do macaquinho, não sei das quantas que estão querendo fazer, vereador Farofa. O governo federal aprova um aeroporto e a gente não consegue aprovar uma bomboniere lá no Pindorama, lá no 9 de julho. Olha o absurdo que nós chegamos. O governo federal autorizou a construção de um aeroporto e a cidade de Mogi das Cruzes não consegue abrir uma lanchonete. É muita burocracia. Não dá para gerar emprego, não dá para gerar riqueza, não dá para gerar desenvolvimento aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Essa cidade, ela se perdeu na burocracia para atrair os investimentos para a cidade. Nós temos aí, a gente pega os mapas da cidade, olhar, a gente ficou sabendo de uma grande loja de material de construção que está querendo vir se instalar na cidade de Mogi das Cruzes. Escolheu um bom local, uma via de acesso, ela precisa de via de acesso, uma via larga, pista dupla. Um corredor comercial, tem um hospital para 5.000 pessoas no mesmo lugar, no mesmo quarteirão, e o cara não consegue montar uma loja de material de construção, vereador Farofa. Nós vamos perder 150 empregos, porque é o retrato da nossa cidade. É o retrato da cidade de Mogi das Cruzes. A gente tem que aproveitar esse momento de discussão, senhor presidente. A hora que a gente conseguir, esses 2 últimos anos, a gente ficou tanto falando de Lava Jato, de corrupção, de PT, de PSDB, de MDB, que a gente esqueceu do principal, que é falar dos problemas reais da cidade. Acho que a política, a casa, eu fiquei contente em ver o vereador Caio já na semana seguinte propondo agora aqui uma SEV do desenvolvimento. Nós temos hoje aqui, a gente cria, vereador
lá o centro tecnológico, entendeu? E se você for olhar bem ali por perto, ali, se o cara quiser abrir uma empresa de tecnologia, ele não pode ter, entendeu? Ele não consegue o alvará dele de funcionamento. A gente tem que repensar a cidade de Mogi das Cruzes, facilitar essas leis, tirar essa burocracia, sabe? Nós precisamos criar condições, criar legislações que facilitem a pessoa que quer empreender, quer gerar emprego, quer investir seu recurso, de fazer isso com uma forma mais tranquila. Claro, respeitando o meio ambiente, mas as regras precisam ser mais claras. A pessoa tem que chegar, e não é a cada ano a gente tem uma legislação diferente. A pessoa tem que chegar aqui, esse meu tipo de negócio legal, entendeu? Se ele evoluir um pouco, eu quero chegar aqui, tá valendo. Não pode, assim, ter um CIO simplificado, que a pessoa faça rapidamente, monte a sua empresa, pague os seus impostos, vereador Farofa. Porque na hora de cobrar imposto, a gente não consegue nem o sistema da prefeitura, vereador Antônio Lino. Tem nego querendo tirar a nota fiscal e não consegue, porque o sistema é arcaico, não funciona. Isso tem me incomodado bastante, e eu acho que a gente tem que partir agora para essa uma discussão um pouco mais ampla, de como facilitar, de como a gente tira, acho que essa tem que ser a nova política, vereador Caio, como a gente tira o poder público da frente, entendeu? Das pessoas de bem que querem empreender, querem gerar emprego, querem gerar riqueza. Que a gente se atenha a fazer políticas públicas com serviços de qualidade, que a gente se atenha, vereador Antônio Lino, a uma educação, a uma saúde receptiva às pessoas, entendeu? Que a pessoa aqui na cidade tenha... São conceitos, se discute tanto conceito aqui de engenharia, de não sei das quantas, nesses planos diretor, vou permitir, vereador Furlan, e chega na hora do vamos ver, não é nada prático. Chega na aplicabilidade, a gente tem muito pouco uso da tecnologia, vereador Furlan, e isso é isso que traz dificuldade para o desenvolvimento da nossa cidade. Só para complementar, vereador Mauro, inclusive o município perde receita. Receita da empresa, receita dos empregos que gera, que as pessoas consomem no município, pagam os impostos aqui. E se a pessoa não tem condições de trabalhar no município, ela vai mudar de município, ou ela vai trabalhar em outro município e vai consumir lá. Então o município está perdendo receita com isso. A gente tinha que convocar ou convidar o secretário de Desenvolvimento Econômico e bater um papo, talvez até informal, para que ele possa fazer, ou a equipe dele possa fazer algumas coisas que desburocratize essa possibilidade de empreendimentos em nossa cidade. Vereador Furlan, sabe o que eu acho às vezes? Desculpa, senhor presidente, eu vou encerrar. Nós temos uma lei lá que cada CNAE, primeiro esses nomes já são uns nomes esquisitos, população nem entende do que nós estamos falando aqui. Aí tem 30 atividades no mesmo CNAE. 30. Uma diferente da outra. A gente precisava criar um sistema de classificação diferente, mais fácil. Aí o cara tem um CNAE, aí se ele é gráfica, pode. Se ele é uma indústria gráfica, ele não pode. Ele faz o mesmo serviço. Ele precisa vender para uma empresa maior, que ele não pode ser uma gráfica, ele só mudou o cliente dele, não mudou a atividade dele. Eu tenho conversado bastante com o vereador Otto Rezende, nós temos diversas indústrias, diversos terrenos aqui propensos para indústrias que estão travados há 20 anos, porque a gente não consegue chegar num consenso, numa discussão a respeito de legislações passadas, de outras épocas. Nós precisamos avançar. A cidade precisa, o momento político fala em avançar, em desburocratizar, em parar de penalizar quem quer produzir no Brasil, de quem quer vir investir na cidade de Mogi das Cruzes. Aqui precisa se tornar uma cidade amiga do empreendedor. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador a fazer uso da palavra, o líder do PSD, vereador Antônio Lino da Silva. Obrigado, senhor presidente. Presidente Edson Santo, nesse momento, dirigindo os trabalhos dessa casa, muito obrigado. Eu ia falar de um assunto, acho que vai dar tempo de eu falar, é sobre segurança pública, mas
como esse assunto que o vereador Mauro levantou aqui, eu quero aproveitar esse gancho para falar desse assunto também, que é uma coisa muito importante para todos nós. E usando a fala do vereador Furlan, da questão da perder receita, vereador Furlan, Vossa Excelência tem toda a razão. Eu falo isso na questão da construção civil. Quando alguém se dispõe a construir na nossa cidade, comprar um terreno na nossa cidade, uma propriedade, e construir, ele está com a intenção de fazer movimentação na cidade, não é só comprar o terreno. Quando ele compra essa área e ele faz a transferência da documentação, ele já começa a contribuir com o município. Quando ele faz o ITBI, paga o ITBI, quando ele faz a transação comercial, ele já começa a produzir. Na sequência, ele contrata um topógrafo para fazer o levantamento, depois o engenheiro para fazer o projeto. Olha a cadeia que vai criando esse trabalho todo. Depois, ele contrata os profissionais, depois que ele vai construir, aí ele contrata o construtor, aí os depósitos de matéria de construção para venda, enfim. É uma cadeia muito grande. E as pessoas não pararam para ver isso. Quando alguém chega para mim e diz assim, eu estou com um projeto na prefeitura há mais de 6 meses para ser aprovado, e até agora eu não consegui, eu tenho um trauma na questão de aprovação, porque isso tem que mudar. É o que o vereador Mauro acabou de citar aqui. A tecnologia, aquele dia que nós votamos aqui, a modernização, dinheiro dos 50 milhões para fazer a modernização, eu voto tranquilamente, porque nós temos que modernizar. Não podemos ficar no passado, porque a tecnologia chegou, e o vereador Caio tem tratado isso aqui com muita propriedade. Eu tenho acompanhado isso em vários segmentos para a gente acompanhar esse trabalho. Então, enfim, isso nos deixa muito preocupados. E a questão que o vereador Mauro citou aqui, da questão do plano diretor, dos zoneamentos, nós precisamos começar a rever essa questão na nossa cidade. Nós temos falado aqui, de boca cheia, que nós somos a melhor cidade do Alto Tietê, que nós temos hoje equipamentos na nossa cidade, aparelhado, como a saúde, como a educação, como outros setores, só que as pessoas esquecem que esse tem uma durabilidade por um período. Ele não é de eterno, vereador Caio. Se nós não fomentar o nosso faturamento, que é a indústria, que é o comércio qualificado, que é a TI na nossa cidade, vai faltar dinheiro amanhã. Não é depois da manhã, não. É logo amanhã, é logo aí. Nós podemos estar aqui daqui a 3, 4 anos dizendo assim, não está funcionando saúde, não está funcionando educação, não está funcionando isso. Por quê? Vai faltar dinheiro, porque a cidade cresceu, nós temos um investimento muito grande nesses setores, que foi feito pelo ex-prefeito Marcos Bertaioli, que hoje é o nosso deputado federal. Enfim, que nós precisamos trabalhar com esses setores, que é o setor da industrialização, o setor do comércio. Hoje nós estamos falando assim, eu tenho uma área imensa, que é o bairro do Taboão. Concordo, mas não podemos esquecer dos bairros da nossa cidade, como César de Souza, como Brás Cubas, como Jundiapeba, e outros setores da nossa cidade que vão produzir a pequena indústria. Porque quando eu coloco lá no Taboão uma AGM, eu estou gerando lá 300, 400, 500 empregos. É uma empresa. Agora, quando eu faço um trabalho aqui nos bairros, que eu consigo colocar 15, 20 empresas pequenas, eu fiz o trabalho da empresa familiar e das empresas que vão produzir, vereador Otto. Então, isso é muito importante. Aquele trabalho que Vossa Excelência tem de fazer a questão financeira nas escolas, precisamos ter isso mesmo, para que as crianças já cheguem sabendo que, para se fazer a questão pública, precisa de dinheiro também. É igual a casa da gente. Quando a criança diz assim, eu preciso trocar meu tênis, e o pai diz assim, olha, vou trocar o seu tênis, mas depois que eu comprar o computador de fulano, ou vou trocar a roupa de cicrano. E aqui é a mesma coisa na prefeitura. Se nós não ficarmos atentos àquilo que nós temos no entorno, acabou. A prefeitura vai... Suzano, vou dar como exemplo a cidade de Suzano, sem falar mal da cidade de Suzano. Suzano era o município que mais tinha industrialização. Nós tínhamos uma maior inveja de Suzano. Ao passar do tempo, não cuidou do parque industrial de Suzano. Hoje Suzano ficou longe do faturamento de Mogi das Cruzes. Isso o vereador Cuco sabe isso aí de cor salteado. Então, se nós não se ater para que nós temos que cuidar das nossas indústrias que estão instaladas, das indústrias do futuro, nós vamos quebrar a cara lá na frente, vereador Caio. Eu tenho falado isso muito. E nós, aqui eu vou citar um dado de um profissional. Muitas vezes a gente se apega ao engenheiro, ao arquiteto e ao urbanista, né?
o urbanista. Muitas vezes, eles não estão errados de defender a proteção, o desmatamento, a cidade não pode crescer, vai inchar a cidade, isso não pode acontecer, se pode fazer muita coisa, a indústria não pode ser aqui, vai ser aonde? Eu vou dar como exemplo, a cidade de São José dos Campos fez uma mudança de plano diretor e acabou com os portos de areia. Não tem porto de areia hoje na cidade de São José dos Campos. A cidade vizinha hoje paga um metro de areia R$80. A cidade de São José dos Campos paga-se areia, quem quer comprar no depósito, 125. 125. Só para ter uma ideia, porque um grupo de pessoas sentou em torno de uma mesa e disse, olha, isso aqui é prejudicial para o município. Isso tem que acabar. E acabou. A Câmara mandou o projeto para a Câmara aprovou. Não tem mais. É a maior guerra lá hoje para voltar a esse item funcionar. E muitas vezes, se a gente vai começar a fazer aqui na nossa cidade também, não podemos fazer isso, não podemos construir, o Tietê está aqui, temos que fazer aqui, não pode fazer nada. César de Souza não pode ter mais indústria. Brás Cubas, Jundiapeba não pode ter mais indústria, porque vai afetar o meio ambiente. Nós temos meios de proteger o meio ambiente sem acabar com as empresas, sem acabar com o serviço, sem acabar com a mão de obra, sem acabar com o rendimento do nosso município. Porque o vereador Cuco foi vice-prefeito, ele sabe da dificuldade de quantos dias o prefeito Marcos Bertaioli, na sala dele, com uma prancheta na frente, olhando o número para fazer obra. Estou errado, vereador? Para dizer assim, está faltando dinheiro aqui, eu preciso correr atrás para pegar dinheiro, para fazer. Se eu tivesse dinheiro, eu fazia mais isso, eu fazia mais aquilo. Esse dinheiro só pode vir das riquezas do município. E quais são as nossas riquezas? São as nossas indústrias, são o nosso comércio forte, são as nossas mãos de obras pesadas. Isso nós temos que ter. Então, por isso que eu fico aqui defendendo esse trabalho. E a semana que vem eu vou falar da questão da industrialização, da segurança, que ainda dá tempo. Eu quero passar a palavra ao vereador Mauro para fazer uma parte da minha fala. O vereador Lino, eu fico aqui imaginando, e Vossa Excelência, quando falou que a gente tem algumas pessoas que se acham dono da verdade, que já foram contra todo o progresso que teve em Mogi das Cruzes, e fico imaginando o seguinte, hoje, o bairro da Vila Oliveira tem dezenas, para não dizer centenas, de comércio irregulares, onde a pessoa não regulariza a sua empresa porque não pode. E qual foi a manchete hoje, capa de uns jornais da cidade de Mogi das Cruzes? Assalto a uma jovem, porque ela estava batendo papo em frente à casa dela com um amigo. Tem ninguém naquele bairro, senhor presidente? Porque tem meia dúzia de pessoas que vivem na década de 40 e querem que a cidade seja igual à cidade que era de 60 anos atrás. A cidade se desenvolve. Nós precisamos escolher os modelos, presidente. Precisamos ter coragem de escolher os modelos, a legislação que a gente quer, de como que a gente faz para gerar emprego, gerar oportunidade para os jovens que estão chegando. Ou nós vamos, a classe média vai ficar exportando os filhos para os Estados Unidos, o pobre vai ficar exportando o filho dele para Itaquera, e os milionários vão continuar exportando para a Europa. Antonino, precisa acabar isso. Nós precisamos ter uma discussão clara, aberta, regra geral. Ninguém quer mais uma lei de ocupação do solo como se fazia na década de 80, que a gente pegava aqui, era de praxe, vinha um amigo aqui na Câmara, na Prefeitura, em qualquer lugar, e a gente mudava um terreno. A gente sabe que isso não cabe mais hoje. Mas hoje as políticas públicas têm que acompanhar a modernidade da sociedade. Não adianta, a população evolui, a iniciativa privada, a indústria fala em indústria 4.0, e nós estamos falando em gestão pública 0.1 ainda. Nós precisamos inverter essa roda o mais rápido possível. Senão, Mogi das Cruzes vai ficar para trás. Obrigado, vereador. Vereador Só para fazer Dorinha. uma comparação com o vereador Caio, nós estamos ainda, vereador Caio, falando no telégrafo. E se hoje nós temos a fibra ótica em alta velocidade? O vereador Otto tinha pedido primeiro, presidente. 30 segundos, presidente. É só tocar o sinalzinho ali para o pessoal poder escutar ali. Vereador Antônio Lino, eu só queria
colocar aí alguma coisa que pudesse ilustrar aí o que o senhor está falando. Nós estamos aqui com a Mogi Dutra, Mogi Arujá, parada porque a CETESB não dá as licenças ambientais de uma estrada que está impactando a nossa região, Mogi das Cruzes, Cinturão Verde, para chegar as coisas em São Paulo, para que a população de São Paulo tenha os alimentos mais baratos, porque com uma estrada boa. Nós temos aqui, indo para Itaiaçupeba, um monte de coisa impactada pela CETESB. Então, isso sim precisa ter uma revisão muito grande para que a gente possa ter essa progressão de evolução na nossa cidade. E a gente sabe que o grande empecilho aí é essa tal de CETESB. Então, precisamos aí com os deputados eleitos, sentar com o CETESB, ver com o governador, ver com o presidente da República, o que for, para que a CETESB tenha uma maior liberdade para que as coisas evoluam de forma rápida. Não esperar 10, 15 anos para uma duplicação aí de uma Mogi Dutra. Obrigado. Vereador, só vou passar a palavra ao vereador Pedro, mas antes só para ilustrar. A CETESB, quem idealizou a CETESB deve estar, com todo perdão da palavra, deve estar xingando o Senhor Jesus Cristo. Porque nada funciona na CETESB. Tudo que você vai pedir lá demora. Vou citar só um item aqui para o ouvinte que está em casa nos acompanhar entender o que eu estou falando. A obra da Avenida das Orquídeas foi contratada e a gente tinha outorga do DAE. A CETESB nos segurou o projeto 1 ano. Isso custou para o município 15 milhões de reais, porque tinha o contrato da empresa e venceu os 12 meses, ela pediu o reajuste, por lei ela tem o direito. A prefeitura negociou os 12 milhões para ficar em 10 milhões. Nós perdemos 10 milhões por culpa desse órgão do governo do Estado. Pois não, vereador Pedro Comura. Vereador Antônio, voltando à questão do zoneamento, né, que acaba fazendo que as empresas de nossa cidade acabam saindo da nossa cidade, porque a lei de zoneamento está engessada. Vou citar um exemplo, vereador Antônio. A rua Salvador Cabral, aqui debaixo da linha de trem, né? Lá nós temos aí vários galpões antigos, né? Que não conseguem ser utilizados porque lá não pode comércio atacadista, por exemplo. Tem um comerciante que quer abrir, ele tem uma loja de escapamentos. Só que esse comerciante, vereador Antônio, ele compra e revende para alguns outros comerciantes para redução de custos, né? Para poder viabilizar o seu negócio. Não pode, porque é comércio atacadista. E aí ele vai ter um excesso de veículo e não vai deixar o cidadão abrir. Não, hoje ele vai levar o escapamento, ele traz, vamos dizer, 100 escapamentos, né? Para dividir com as outras lojas de escapamentos, né? Para compensar a compra, né? Ele não pode, então fica o salão fechado, né? E assim nós temos no centro da cidade aí um monte de salões vazios aí, porque a legislação não permite, né? Então, mesma coisa acontece com as pequenas indústrias lá na região de César de Souza. A gente vê galpões vazios porque não permite a atividade, vereador Mauro Araújo. Então, os técnicos da prefeitura, né, principalmente o pessoal de planejamento, lá os técnicos eles não querem. Eles ficam sentados lá na mesa, mas não quer discutir. Tem que facilitar para que a pequeno industrial, o pequeno comerciante possa se instalar, né, para viabilizar a nossa cidade. Hoje já está muito difícil trabalhar no comércio, na prestação de serviço. Então, eu acho que é importante a gente discutir esses temas aqui, porque acho que na semana que vem nós vamos votar um projeto aí, né, e o pessoal pede para flexibilizar essa legislação, justamente para poder atender essas demandas. Ô, presidente, só absurdo, desculpa, vereador, eu estou cortando tudo aqui, só vou dar um exemplo. A Vila Industrial, olha o nome, Vila Industrial. De um lado da rua tem uma indústria de grande porte, do outro lado da rua tem galpões industriais que não podem ser utilizados, porque foi a lei que nós fizemos. É aí que está a questão, né? Olha, ouvindo o vereador Pedro Comura, a gente sabe que o vereador Pedro Comura é um cirúrgico nesse assunto, porque ele trabalha no ramo imobiliário e conhece todo dia as reclamações que ele acaba de citar para nós aqui. Isso é muito
é prático. Então é muito mais fácil a gente sentar com nós que ouvimos a nossa população e os nossos pedidos do que fazer isso. Vereador presidente, é só para o vereador Otto o vereador Furlan terminar para mim encerrar. Eu peço compreensão de Vossa Excelência. Não, hoje eu estava conversando com o prefeito Marcos Melo e ele estava se orgulhando porque as liberações de construções diminuíram bastante o tempo. No passado era mais de 1 ano, segundo ele, e hoje é no máximo 3 meses. Então, eu não sei, eu não tenho recebido atualmente reclamações, porque a gente é movido a reclamações, a sugestões, né, dos munícipes, mas é importante, como o vereador falou, e o que eu falei aquela hora, é importante para a receita do próprio município. E favorece a quem o prazo de uma licença, de uma obra, de uma construção, estar longo. Não sei a quem favorece, a ninguém. Então, nós precisamos buscar agilidade nisso, buscar desburocratizar tudo isso para que possamos fazer a nossa cidade uma cidade exemplo a outras cidades. Obrigado. Só para encerrar, senhor presidente, eu estou dizendo assim, eu não estou dizendo que a culpa é do prefeito. Aí eu também assumo essa responsabilidade, é nossa também. Só que nós temos que chamar isso para uma discussão e abrir os parâmetros para que a população possa ter condições melhores. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o meu colega de partido, pastor Carlos Evaristo. Senhor presidente, só quero reivindicar o mesmo tempo que teve meu colega, o vereador Antônio Lino. É brincadeira, viu, vereador? Ele falou que só se o assunto for bom. Mas todo assunto tratado aqui nessa casa é bom. Senhor presidente, eu quero primeiro dizer que, através da Comissão de Obras, nós vamos verificar, o vereador Duígues, que eu não apartei, nós vamos verificar essa questão colocada pelo vereador, depois nós vamos dar uma posição ao vereador, ao plenário, se necessário. Senhor presidente, eu queria muito rapidamente falar, não vou ocupar talvez nem 5 minutos, mas eu queria falar sobre o trabalho que nós queremos desenvolver na cidade, através da comissão da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente, comissão de assistência social. Nós queremos desenvolver um trabalho nas casas de criança, nas casas onde ficam os abrigos, onde ficam os adolescentes. E nós estaremos realizando, marcamos para o dia 7 de novembro, vereador Eduígues, uma reunião nessa casa. Nós vamos convidar as autoridades competentes e também as pessoas que têm responsabilidade com essas casas, vereador Emerson. Nós vamos desenvolver um trabalho a fim de que a gente tome mais ciência, que a casa tome mais ciência, conheça melhor esse trabalho e que nós possamos ajudar o Executivo a desenvolver um trabalho ainda melhor. E, coincidentemente, senhor presidente, foi deliberado nessa tarde, nessa casa, o projeto Família Acolhedora, né? Que nós vamos discutir, nós vamos dar os nossos pareceres, e eu quero até reivindicar de Vossa Excelência um tempo suficiente para essa comissão, vereador, poder sentar, discutir esse projeto Família Acolhedora, porque é bastante interessante, e eu acredito que vai ajudar muito a cidade, ajudar muito o Poder Executivo e ajudar as crianças que precisam desse tipo de atendimento do Família Acolhedora. Nós temos hoje, nos abrigos, vereador Pedro, crianças de 0 a 18 anos, que é considerado adolescente, né? Acho que até 15 anos é considerado criança. O vereador Edson pode até me orientar melhor, porque o senhor é da área da assistência social. Até 15 anos é considerado criança, depois é adolescente. Então, nós temos crianças de meses junto com essas crianças e, logicamente, se o Família Acolhedora, em sendo aprovado por essa casa e colocado em prática, vai facilitar muito a vida dessas crianças, porque vai ter uma convivência em família, né? Uma convivência melhor. Claro que se faz o que é possível no abrigo, mas não é uma convivência familiar necessária para uma criança crescer e ser criada, né, vereador Emerson? Pois não, vereador. Vereador Evaristo, meu amigo, meu parceiro, eu acho de suma importância a comissão realmente se posicionar e ficar nessa pauta. Essa casa em si é realmente um tema assim, importantíssimo, que a gente vê que a assistência social precisa fazer isso, tratar de fato ajuda.
precisa realmente, até de com nossas emendas, parlamentares assim voltadas à construção de um trabalho. Então, eu quero estar ali parabenizar pela essa atitude em cima da comissão e que essa casa realmente tem que se posicionar. Hoje é um momento assim que a gente vê demais, a cidade cresce muito e a gente vê várias entidades aí realmente que precisam de muita ajuda e acolhimento realmente dessa casa. Realmente, eu acho que essa casa aqui não pode mais ficar alheia, sabe, a diversas coisas e situações. Então, eu quero assim, lhe parabenizar pela atitude realmente. Eu acho que a importância, hoje, que a gente vem assim, um pouco à frente de algumas entidades também ajudando, a gente começa a perceber de perto a dificuldade delas, viu? Então, parabéns pelo ato aí, pela ação. Obrigado, vereador Emerson. A Comissão de Assistência Social, senhor presidente, e Direitos Humanos, a gente vem trabalhando, nós estamos trabalhando, claro que um trabalho de bastidores, mas eu tenho buscado conhecer profundamente a questão dos moradores de rua, como funciona, vereador Cuco. Tenho buscado me informar, conviver mais com pessoas que trabalham com esse pessoal, para que a gente possa desenvolver algum trabalho que seja mais humano. Também a questão da criança, do idoso. Então, eu acho que tem muitas situações ligadas a essa comissão que acabam passando sem a atenção necessária que essa casa pode dar. Então, nós estamos trabalhando isto, vamos continuar trabalhando, quero pleitear que no próximo ano continue dentro dessa comissão, ainda com o presidente ou não, mas trabalhando essa questão para nós humanizarmos mais os abrigos, para nós conseguirmos obter resultado, porque o problema do abrigo, senhores vereadores, é quando o adolescente, a criança cresce, se torna um adolescente precoce, o adolescente se torna um adulto precoce e acaba indo para o caminho da marginalidade, porque está faltando, de repente, alguma grande ideia nossa. Eu digo nós, poder público, nós, os gestores da cidade e nós, legisladores da cidade, trabalharmos para que estas crianças, para que estes adolescentes, para que os nossos idosos, para que os moradores de rua, que são seres humanos como nós também, eu sei que essa fala não é muito simpática, né? Quando você fala de moradores de rua, quando você fala de adolescente, e muitos adolescentes até infratores, mas tem que permanecer no abrigo, uma questão de legalidade, uma questão de Ministério Público, de Justiça, etc. Então, o nosso objetivo é trabalhar para que a gente consiga construir seres humanos melhor, recuperar seres humanos, recuperar pessoas para que elas possam dar frutos bons na nossa cidade, na nossa vida, na nossa sociedade em geral. Então, eu estou posicionando, senhor presidente, o plenário, para que o plenário tome ciência de que a Comissão de Direitos Humanos, de Assistência Social, talvez não muito focada na questão de assistencialismo da assistência social, mas na questão humana, na questão de restaurar, de cuidar de pessoas. Pois não, vereador Edson? Pastor Carlos Evaristo, eu queria estar parabenizando pelo seu posicionamento enquanto presidente dessa comissão de assistência social, que engloba aí todos os segmentos de criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência. Importante a sua fala. Ontem o vereador Mauro Araújo, inclusive, falou no mesmo assunto, né? Que não é porque o assunto é de ciência social que tem que ser ligado a um vereador específico. Eu acho que é um assunto que diz respeito à casa. O vereador Emerson Rong sempre falando, o vereador Eduígues, muito ativo também no assunto de assistência social. E, pastor, ninguém está na rua porque quer. Então a pessoa em situação de rua, ela tem um motivo específico por estar naquela situação. A criança que está no abrigo também está lá por um motivo específico, né? E eu acho que é muito mais, né, do que emenda, muito mais do que recurso. Eu acho que o importante é o olhar que essa casa tem que ter para os assuntos ligados à assistência social. Então, queria parabenizar o pastor e a gente continua junto. Não estou na comissão, mas a gente continua junto nesse trabalho. Aliás, vereador Edson, eu quero fazer justiça e dizer que Vossa Excelência é um batalhador nessa área de assistência social. E eu gosto de tomar o cuidado quando fala de assistência social para a gente não falar
somente de assistencialismo, mas de todas esse envolvimento que Vossa Excelência acabou de citar. Criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, direitos humanos, para que a gente... É um trabalho muito abrangente e muito satisfatório de fazer, vereador Hélio. Né? Além ele está acima de questão política, de partidária, ele está acima de pessoas. Eu não ouvi a fala do vereador Mauro ontem, acho que me ausentei por alguns instantes do plenário, mas é interessante, é importante vermos a casa preocupada com essa questão. Porque quando nós geramos um menor em um infrator, quando nós geramos uma pessoa na criminalidade, e um detalhe, vereador, que Vossa Excelência deve ter conhecimento, 75% das pessoas que estão na rua são usuários de droga, consumidores de álcool. Então, 75%. 25% estão envolvidos em outras questões, familiar, idoso. Nós temos idosos na rua, vereador Edson, idosos doentes, pessoas com deficiência, com problema mental e assim por diante. Então, eu tenho mergulhado nesse trabalho, estou buscando conhecer, me envolver com essas questões, conversado, inclusive, com um rapaz que trabalha aí na causa dos moradores em situação de rua, que é o Wagner. Osni e o Wagner. Sim, e o Wagner, que é um ex-morador de rua, mas ainda vive num abrigo, e a gente tem conversado muito sobre a importância desse trabalho e de se trabalhar para que a gente possa devolver a dignidade para essas pessoas, que é o que há de mais importante. Muito obrigado, vereador Edson, por sua parte. Obrigado, senhor presidente. Essa presidência, queria agradecer aqui a presença da presidente de Conseg, lá de César de Souza, senhora Fumi Eto. Muito obrigado pela presença aqui nessa sessão. E não havendo mais vereadores inscritos para falar em expediente, solicito ao primeiro secretário que realize a chamada dos seus vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Benedito Faustino Tabaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Cláudio Miac, presente. Vereador Diego de Amorim Martins Diagão, presente. Vereador Edson Santos, na primeira secretaria. Vereador Emerson Rong, presente. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Jorge Rodrigo Valverde, presente. Vereador José Antônio Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimar Vera de Macedo Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro de Assis Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Deck Comura, na presidência. Vereador Périx Bauab. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. 20 dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 20 dos senhores vereadores presentes, há quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis que constam da nossa ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei número 83 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre autorização ao Executivo para celebrar convênio com a Secretaria de Estado da Saúde para transferência de recursos. Coloco em discussão o projeto de lei número 83/2018, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre autorização ao Executivo para celebrar convênio com a Secretaria do Estado da Saúde, visando transferência de recursos financeiros. Contamos com o parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, que não encontra óbices. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opina pela sua normal tramitação. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que conclui pela sua normal tramitação. Parecer da Comissão Permanente de Saúde, que opina pela sua normal tramitação. Vamos colocar em discussão o projeto de lei número 83/2018. Com a palavra, vereador Rodrigo Valverde. Obrigado, senhor presidente.
Chamou atenção hoje, senhor presidente, hoje eu tive um aprendizado aqui com o vereador Cuco Pereira. Eu vi aqui que esse convênio visa reformas no Procriança e na UBS Jardim Camila. E eu tinha conseguido, via o deputado Alencar, uma emenda de R$250 mil para a UBS Jardim Camila. Tirei dúvida com o Cuco mostrou para mim lá, foi a união de várias emendas de vários parlamentares que unificou esse valor, que somou, e aí foi sanada a dúvida. Então, só para título de registro, aqui que eu comentei com alguns vereadores, não deu tempo de conversar com todos, mas votarei favorável aí com muita honra. Obrigado. Presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador Francimário Farofa. Senhor presidente, só aqui fazer um agradecimento ao prefeito Marcos Mello, né? Muitas vezes ali estamos cobrados ali no Jardim Camila, ali, a reforma do posto da UBS ali do Jardim Camila, né? E tamanha importância para o bairro de Jardim Camila. Então aqui também vou encaminhar meu voto também favorável também a esse projeto. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 83/2018, de autoria do seu prefeito municipal, que autoriza o Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, visando transferência de recursos financeiros. Única discussão e votação do projeto de lei número 91/2018, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da lei número 5.536/2003, referente ao Conselho Municipal de Segurança Pública. Coloco em discussão o projeto de lei número 91/2018, de autoria do seu prefeito municipal, que altera a lei número 5.536/2003, que se refere ao Conselho Municipal de Segurança Pública, CONSEP. Contamos com o parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, que não encontra óbices, parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que opina pela sua normal tramitação, parecer da Comissão Permanente de Transporte e Segurança Pública, que conclui pela sua normal tramitação. Vamos colocar em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei 91/2018, de autoria do seu prefeito municipal, que dispõe sobre alteração da lei número 5.536/2003, que se refere ao Conselho Municipal de Segurança Pública. Única discussão e votação. Projeto de resolução número 10/2018, de autoria do vereador Caio Cunha, constituição de comissão especial de vereadores, visando ações e políticas que favoreçam o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Vamos colocar em discussão o projeto de resolução número 10/2018, de autoria do vereador Caio Cunha, que dispõe sobre constituição de comissão especial de vereadores, visando ações e políticas que favoreçam o desenvolvimento tecnológico e a inovação em nosso município. Contando com o parecer da Procuradoria Jurídica, que não encontra óbices, e parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que opina pela sua normal tramitação. Vamos colocar em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 10/2018, de autoria do vereador Caio Cunha, que com o tema de constituição de uma comissão especial de vereadores, visando ações e políticas que favoreçam o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, o vereador Caio Cunha. Obrigado, presidente. Essa SEV, ela contempla 3 membros e, como eu já disse internamente, vou ser eu, o vereador Antônio Lino e o vereador Sadal Sakai. Obrigado. Não existem mais papéis para a ordem do dia, senhor presidente. Não havendo
mais papéis para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para falar em explicação pessoal. Dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária, a realizar-se na próxima terça-feira, em seu horário regimental. Está encerrada esta sessão. Muito obrigado.